que você acha do argumento de Epicuro de que se Deus é onipotente, se ele sabe sobre crianças na África que nascem com AIDS, o que você acha dele sugerir como ele não intervir e não mudar esse fato? Essa é uma questão com a qual sempre lutei, então estou apenas me perguntando... Você poderia expandir sobre isso? O problema do mal e do sofrimento tem sido amplamente discutido por filósofos e acho que houve um progresso genuíno feito neste século sobre esse problema. Acho que é importante distinguir entre o problema intelectual do sofrimento e o problema emocional do sofrimento, porque estes são bastante diferentes um do outro. Em termos do problema intelectual do sofrimento, eu acho que você precisa se perguntar, o ateu está afirmando, como Epicuro fez, que a existência de Deus é logicamente incompatível com o mal e o sofrimento no mundo. Se é isso que o ateu está afirmando, então ele deve estar pressupondo algum tipo de suposições ocultas. Isso traria à tona essa contradição e a tornaria explícita, porque essas declarações não são explicitamente contraditórias. O problema é que nenhum filósofo na história do mundo jamais conseguiu identificar quais seriam essas suposições ocultas. Isso traria à tona a contradição e a tornaria explícita. Pelo contrário, você pode realmente provar que estas são logicamente compatíveis entre si. Adicionando uma terceira proposição, a saber que Deus tem razões moralmente suficientes para permitir o mal no mundo, enquanto essa afirmação for possivelmente verdadeira, isso prova que não há incompatibilidade lógica entre Deus e o sofrimento no mundo. Então, o ateu teria que demonstrar isso. É logicamente impossível que Deus tenha razões moralmente suficientes para permitir o mal e o sofrimento no mundo, e nenhum ateu jamais conseguiu fazer isso. Portanto, a versão lógica deste problema, eu acho, é amplamente reconhecida como falha. Aqueles ateus que ainda insistem no problema, portanto, o fazem como um argumento probabilístico. Eles tentam dizer que, dado o mal no mundo, é improvável que Deus exista. Não impossível, mas improvável. Bem, novamente, a dificuldade aí é que o ateu tem que afirmar que se Deus existisse, então seria improvável que ele permitisse o mal e o sofrimento no mundo. E como o ateu poderia possivelmente saber disso? Como o ateu poderia saber que Deus não, se existisse, permitiria o mal e o sofrimento no mundo? Talvez ele tenha boas razões para isso. Talvez, como no teísmo cristão, o propósito de Deus para a história humana seja trazer o máximo número de pessoas livremente para o seu reino para encontrar salvação e vida eterna. E como sabemos que isso não exigiria um mundo que esteja simplesmente imerso em sofrimento natural e moral? Pode ser que apenas em um mundo assim, o máximo número de pessoas viria livremente a conhecer Deus e encontrar salvação. Então, o ateu teria que mostrar que existe um mundo possível que seja viável para Deus, que Deus poderia ter criado, que teria tanta salvação, vida eterna e conhecimento de Deus quanto o mundo real, mas com menos sofrimento. E como o ateu poderia provar tal coisa? É pura especulação. Então, o problema é que, como argumento, o problema do mal faz julgamentos de probabilidade que são muito, muito ambiciosos e que simplesmente não estamos em posição de fazer com qualquer tipo de confiança.